moçada, tranquilo? Estamos terminando essa fase aí, né? Já passamos aí por 2 resoluções, vamos agora para a 3ª resolução e eu pretendo aí fazer a finalização desses vídeos com mais 2 resoluções, ok? Para não ficar aquela coisa enfadonha, aquela coisa chata, tá? E aí, tá gostando? Bom, se tá gostando aí, não esquece, né? Compartilha pra gente aí, põe um joinha e acima de tudo, moçada, põe o seu comentário aí, tá? Comente aquilo que você gostou, aquilo que você não gostou, se você gostaria de tirar alguma dúvida específica em alguma questão, tá bom? Como eu falei para vocês, eu deixei o vídeo aí agora em critério de estudo, né? Então, qualquer dúvida, coloque aí pra gente poder sanar esse tipo de dúvida, tá bom? Ok? Vamos continuar então, temos mais um videozinho pela frente e vamos lá, né, moçada? Porque aluno que fica parado não obtém sucesso. Na frase do último parágrafo, tem-se aí outro aspecto perverso da recessão. E aí ele vem perguntando sobre antônimo. Olha lá, moçada, novamente, né? Friso a vocês aí que a banca gosta desse aspecto, sinônimos e antônimos. Sinonímia, né? E antonímia, que são pontos, partes específicas da minha semântica. E aí, moçada, perverso é o cara maldoso, é o cara malvado, né? É o cara implacável. Então, só por isso, né? Por ele ser o cara implacável, por ele ser o cara malvado, tá? Isso é sinônimo, não é antônimo. Pô, contundente não serve, né, moçada? São aqui ideias contundentes, aqui significa afirmação, tá? Quando você fala assim, tenho provas contundentes sobre seu crime. Então eu tenho provas concretas, provas exatas, provas que confirmam, né? Indispensável é aquilo que é dispensável, moçada. E não é o antônimo aí da nossa palavra perverso. Então sobrou para nós aí como antônimo da palavra perverso, ok? Sobrou para nós aí benévolo, ok? Quem é o elemento benevolente? É aquele que não é perverso, é aquele que age com bondade. E o perverso é aquele que age com maldade, ok? Ele age com maldade. Então, ficou aí resposta correta também, letra A, tá bom? Beleza? Questão 10. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Tá aí, moçada. Quem teve aula comigo aí se preparando para essa prova, eu chamei a atenção. Falei, moçada, vai cair questão para você aí de concordância verbal, tá? Vai cair. E tá lá, moçada. Lembra que eu falei para vocês? Pô, calma, não entra em neuras, não entra em crise, porque, assim, das concordâncias verbais, que eu tenho aí várias regras, tá? Eu vou ter aí especificamente aquela regra mais básica, né? Ou seja, o verbo concorda com o seu sujeito em número e pessoa. Então, para matar essa questão, moçada, basicamente você tem que entender quem é o sujeito da sua oração. Sabendo quem é o sujeito da sua oração, você vai para cima do verbo. Se o seu sujeito, por exemplo, é simples, mas é plural, tá? Então, o que vai acontecer? O verbo vai para o plural. Se o sujeito é singular, o verbo vai para o singular, tá? Bom, olhando aí então as questões, as alternativas, né? Onde eu tenho aí uma concordância correta. Veja que ele quer uma concordância verbal e correta. Então, olha só. Dados recentes da Associação Nacional dos Birôs de Crédito. Então, moçada, isso aqui, tá? Isso aqui é balela, tá ok? Isso aqui é balela, é só para te distrair, ó. Isso aqui é só para te distrair, tá? Então, vou marcar aqui uma outra corzinha para você entender, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Da Associação Nacional dos Birôs de Crédito. Moçada, isso aí só está distanciando o meu sujeito, tá? Nada além do que isso. Meu sujeito está aqui, ó. Dados. Esse é o meu sujeito, ó. Dados recentes. Esse é o meu sujeito. Bom, se são dados, são eles mostram. Aqui está errada quanto a concordância verbal, ok? Belezinha? Vamos ver aqui a letra B. Os investimentos realizados, não são investimentos quaisquer, são investimentos realizados, beleza? E os custos trabalhistas, então aqui eu tenho um sujeito composto.
e anteposto, fizeram. Perfeito, tá lá, ó. Quem é que fizeram? Os investimentos realizados e os custos trabalhistas, com que muitas empresas optassem. Então, ó, optassem. Quem optassem? Quem é que optassem? Empresas, sujeito simples, plural, por manter seus funcionários. Então, aqui a B de bola está perfeita, né? Quanto à concordância verbal, é a nossa resposta. Agora vamos ver a outra, ó. A mudança de direção da economia. Pô, o sujeito, moçada, tá aqui, ó, o núcleo do meu sujeito. Mudança singular. Fazem não. Não dá, né? Ok? Tranquilo? Ó, existe indivíduos, o verbo existir. Olha ele aí, o verbo existir apareceu. Qual é a grande confusão que aparece para nós? É o verbo haver quando tem o significado de existir. Ele é problemático. O verbo haver no sentido de existir, esse sim é impessoal e fica sempre na terceira do singular. O verbo existir não tem problema nenhum. E ele é intransitivo. E o sujeito dele está aqui, ó. Indivíduos. São eles, são os indivíduos. Então, os indivíduos existem. Então, existem indivíduos que, sem carteira de trabalho assinada, olha lá o verbo enfrentam, no plural, por quê? Porque o sujeito deles são indivíduos, né? Ok? Grande dificuldade para obter novos recursos. E são as dívidas que faz. Moçada, esse que é um pronome relativo que tem como antecedente o nome dívidas. E a concordância perante pronome relativo que, tá? Isso nós vimos em sala, quem estudou comigo viu em sala, que eu tenho a concordância do pronome relativo que e tenho a concordância do pronome relativo quem, tá? O que não tem escolha. O que como elemento, né, de um sujeito de um verbo, o verbo vai sempre concordar com o antecedente. Não pode haver a concordância na terceira do singular. Isso só acontece se o meu verbo for qual? Desculpa, se o meu pronome for qual? For o pronome quem. Nesse caso aqui, moçada, são as dívidas que fazem. Tá? São as dívidas que fazem com que grande número dos consumidores não estejam. Olha lá, os consumidores não estejam, né? Grande número dos consumidores não estejam em dia com suas obrigações. Vai dizer, pô, grande número dos consumidores. E aí? Faz com que grande número dos consumidores não esteja em dia. O sujeito aqui é número, moçada. Tá? Ah, mas tem dos consumidores aqui, ó. Veja, moçada, que este camaradinho aqui, ó, número, é o número, né? Ok? Que tipo de substantivo é o substantivo número? Ele é um substantivo coletivo? Não, cuidado, existem os coletivos numéricos, ok? Número é coletivo de quê? Nada, né? Então ele é um substantivo simples, comum, ok? E ele está no singular, então grande número dos consumidores, né, esteja. Porém, tá vendo que eu tenho grande parte de, grande número de. Então aqui, moçada, é uma concordância relacionada à expressão grande número de. E aí tá vendo que ele é seguido de um nome plural? Então, ele fala que é possível fazer essa concordância. Então aqui não está ruim. O ruim está aqui, né, onde as dívidas fazem, beleza? Tranquilo? Tranquilo então, moçada. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação e à regência, de acordo com a norma padrão. Então aqui, moçada, eu tenho que marcar a correção, né, entre a pontuação e regência. Então se eu tiver erro de pontuação, está errada a questão. E se eu tiver erro de regência, está errada a questão. Então tanto a regência quanto a pontuação, elas têm que estar corretas, ok? Então vamos lá. Na letra A, ó. Diante a mudança, moçada, diante a já é para mim uma expressão, é uma locução prepositiva, diante a. E aí, moçada, diante a mudança. Então aqui deveria ter uma crase.
Aqui deveria ser diante a mudança de direção da economia, né? Diante a mudança de direção da economia. Veja que isso aqui, ó, é um motivo, né? Uma circunstância, é um adjunto adverbial deslocado. Teria que ter uma vírgula aqui também, ó, tá? Reagem o emprego e o mercado de crédito de forma mais lenta. Então, isso aqui está ruim, tanto quanto a regência, quanto a pontuação. Vamos ver a B de bola? O emprego e o mercado de crédito reagem. Beleza? Sujeito composto, anteposto. Não posso separar o meu sujeito do meu verbo. E aí vem de forma mais lenta. Ok, beleza. Tem aqui meu adjunto adverbial, né? Deslocado, porque ele teria que estar lá no finalzão. Ok. Para a mudança de direção da economia. Agora veja, o emprego e o mercado de crédito reagem à mudança. Quem reage, reage a alguma coisa e não para a. Então aqui há erro quanto à regência, tá? Então aqui seria só reagem à mudança. Teria uma crase aqui ainda, né? Então, o erro aqui está de regência, embora a pontuação esteja correta. Na letra C, reagem à mudança, tá vendo? A mesma coisa lá, reagem à mudança, que está perfeito, de direção da economia. De forma mais lenta, o meu adjunto adverbial está deslocado, tá? Ok? Ele devia estar lá no final da oração e ele está no meio dela aqui, então separado por vírgula. O emprego e o mercado de crédito, ou seja, eu peguei o meu sujeito e desloquei o meu sujeito da sua posição original. Então aqui está perfeito, então aqui é a nossa resposta, né? Letra C para nós é a resposta do gabarito. O emprego e o mercado de crédito, opa, jamais separo o meu sujeito do meu verbo por uma vírgula, ok? Reagem à mudança e não na mudança, beleza? De forma mais lenta, ok, vírgula, reagem, não posso separar imediatamente assim, tá? O emprego e o mercado de crédito, e aí aqui eu nem preciso dessa vírgula também, né? Ante a mudança, né? E aqui também não é ante, é a mudança, então aqui eu tenho tanto erro de, né, regência quanto de pontuação, beleza? A mesma coisa aqui, ó, tanto erro de regência quanto de pontuação. Então esses camaradinhas aí estão errados e a letra correta então é a letra C de casa, ok? Moçada, vou dar uma paradinha aqui para o vídeo não ficar aí muito longo, tá? Agradeço aí a companhia até agora. Por enquanto, as questões que foram apresentadas e suas alternativas corretas estão perfeitas, tá? Não vejo aí nenhum grau de recurso sobre esses elementos. Talvez a questão que tenha trazido uma possibilidade foi aquela questão relacionada à sinonímia, né? O sinônimo lá vamos achar aqui, é sinônimo de consternação, tá? Se houver uma possibilidade de recurso aí, talvez seja nessa questão por causa da ideia da consternação, né? Que significa uma revolta, ok? Consternação também significa revolta, mas não é uma revolta, né, ao extremo, exagerada, uma revolta, uma comoção, uma agitação, tá? Popular, por exemplo, tá? E não um ódio, uma raiva, uma cólera, que é o que a palavra indignação e irritação querem dizer, e talvez por isso possa ter trazido confusão para vocês, ok? Beleza, moçada? Próximo vídeo, então, eu vou terminar a resolução desta prova. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.